Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7. Fique de pé para a gente acompanhar a leitura. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura. Mesmo não conhecendo a pessoa, chega perto dela e mostra e diz assim: é aqui que o pastor João Ribe vai ler. Êxodo, capítulo 17, versículo 7, diz o seguinte: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Eu vou reler esse versículo, preste atenção. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então agora eu leio e vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Maracanaú, Ceará, Brasil, que repita em seguida. Vamos lá. E chamou, para o Brasil inteiro ouvir, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Levante a sua mão assim. Então agora, usando as tuas mãos, você que crê, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, olha para o alto, abre a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Que coisa linda! Isso, vai glorificando, vai por tua conta. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, junte-se a nós aqui em Maracanaú, Ceará, e comece a dar glória, glória, glória. Vamos levantar um louvor até o trono do Altíssimo. Oh, Pai querido, olha que coisa linda. Não só o povo de Maracanaú, no Ceará, te glorifica, mas o país inteiro e até fora do país. Então abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esse povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. Esse povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Apareça o Senhor agora. O pregador não precisa aparecer. Fala ao Senhor com cada vida aqui presente. Fala com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem acredita que o Senhor está no meio de nós, diga glória a Deus. Oh, glória. Isso é fundamental para a tua vida ser abençoada. Sente quem tiver lugar. Nós temos uma multidão até do outro lado da rua. E por isso eu vou te pedir que procure agora dar toda a atenção para a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir é mais importante do que falar, sabia? Por isso que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só.
Ouvir é mais importante do que falar. Você sabe que às vezes, quando eu estou viajando de carro e dá o horário da pregação na rádio, eu estou na estrada, eu ligo o rádio. De eu ouvir a pregação, eu sou edificado. Mais do que quando eu preguei a palavra. Você vê que interessante? Ouvir é mais importante do que falar. E você vai ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então abre bem os teus ouvidos e abre bem também o teu coração. E deixa eu contar o que aconteceu há mais ou menos 15 séculos antes de Cristo. Portanto, já tem muito tempo. O povo de Israel, 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, um número incalculável de pessoas e uma multidão de gado, saiu do Egito, através da poderosa libertação que Deus operou por Moisés. E esse povo atravessou o Mar Vermelho, esse povo está caminhando pelo deserto. Eles haviam passado num lugar chamado Mara, onde tinha água, mas a água era amarga. E eles não puderam beber aquela água, e Moisés jogou um lenho na água, e a água se tornou doce, se tornou água potável, e milhares, milhões puderam beber daquela água. Aí eles continuaram a caminhada em direção ao Sinai. Lá no Sinai, eles vão receber a instrução de Deus, a lei de Deus. Mas eles estão indo a caminho de receber a instrução. E nesse caminho eles têm fome. E Deus faz chover pão do céu. Eles querem comer, além de pão, querem comer carne. Deus faz chover carne do céu. Uma coisa impressionante. E eles vão caminhando, até que chegam em um outro lugar, onde eles estão sedentos demais. Um lugar chamado Refidim. E eu quero que você veja comigo o versículo 1. Estou no capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim, ó. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, segundo a ordem de Deus. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Esta mesma frase eles tinham falado em Mara, quilômetros antes, quando eles foram beber aquela água e a água era amarga. Não é? Mas Mara está muito para trás. Eles estão em Refidim agora. É uma nova etapa. E eles querem beber água, só que ali não tem nenhum tipo de água, nem água amarga. E aí entra o desespero do povo, porque em Mara tinha água, ainda que fosse amarga. Então Moisés, com o poder de Deus, jogando o lenho na água, conseguiu transformar aquilo que já existia, que era uma água amarga, numa água doce. Não é? Foi uma transformação. Mas agora em Refidim não tem água nenhuma. Nem água salgada, nem água doce, nem água amarga, nem água parada, nada. É um lugar seco, totalmente seco. E eles estão desesperados por água. Você sabe que aqui no Nordeste e também lá no Oriente Médio chove muito pouco. E a água é muito preciosa. Vocês têm uma compreensão a respeito da água muito maior do que, por exemplo, o carioca, do que o paulista, onde tem muita água, não é? Vocês têm uma compreensão maior sobre o valor da água. Às vezes a água tem que ser buscada andando quilômetros e quilômetros com um balde, não é? Uma caneca. E o chão seco. Lá no Oriente Médio é assim também. Chove muito pouco, é pouca água para tanta terra, e então a terra é sempre um deserto. E eles estão num lugar seco. Esse deserto de Sim, que deriva o nome Sinai, esse deserto de Sim só tem pedra, pedra, pedra. Você não encontra uma graminha. Sabe o que é não achar uma grama? Você não vê um verdinho. Você não vê nada. É só pedra, pedra. Para onde você olha é pedra, pedra. É uma paisagem marrom. Pedra, pedra, pedra e não tem água. Agora imagine todo esse povo em Refidim,
vendo que nem água amarga tem. Poxa, se tivesse água amarga, o Moisés transformava em água doce. Mas não tem nem água amarga. Eles ficam furiosos. E agora? Olha só. E começam a brigar, a contender. Contender é brigar, a discutir com Moisés. Dá-nos água para beber. Porque aqui não tem nem água amarga para você transformar. Não tem nada. Moisés, dá-nos água. E o Moisés ficou desesperado, porque de fato, ele não tinha nem água amarga para transformar. Não tinha mais água. Moisés realmente se viu numa situação difícil, sem saída, e ficou com medo do povo. Moisés saiu da frente do povo e foi se esconder. E nesse momento em que ele se escondia, ele orava a Deus. Ele estava muito apavorado, ele clamou para Deus e disse: Deus, eles estão a ponto de me apedrejarem. Daqui a pouco me apedrejarão. Veja isso no versículo 4, ó. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés está com medo. Ele está escondido do povo, gente. Falou: e agora? Se eu sair lá fora, esse povo vai me apedrejar. Esse povo vai me matar. Então ele está escondido, com medo, orando ao Senhor. Meu Deus, e agora? Moisés, nesse momento, não está preocupado com a água. Ele está preocupado só em salvar a sua própria vida. Vão me apedrejar. Eu estou escondido, esse povo está me caçando, é contenda. E em todo lugar contenda. Em todo lugar discussão. Que absurdo a gente seguir Moisés. Onde é que nós estamos com a cabeça de seguir esse louco? Olha onde ele nos trouxe. E todo mundo revoltado. E as crianças chorando que querem água. E as donas de casa, as mulheres querendo água para preparar comida. E não tem água. E todo mundo falando mal de Moisés. Mas é um absurdo. Ele nos trouxe no meio do deserto para a gente morrer aqui. Muita contenda. E Moisés está escondido com medo do povo. Meu Deus, daqui a pouco, olha só. Daqui a pouco me apedrejarão. Aí Deus responde para Moisés, não é? Deus manda uma resposta. Veja o versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Olha só, Deus falando para Moisés. Moisés, você vai fazer isso agora. Primeira coisa, você vai passar diante do povo. Passa um traço aqui embaixo, ó. Essa era a última coisa que Moisés queria fazer. Talvez Moisés quisesse dizer para Deus: meu Deus, então eu vou pegar minha vara, eu vou até a rocha, mas eu vou sair pelo fundo. Eu vou lá sozinho, eu passo o ferimento na rocha, começa a sair água, aí eu apareço dizendo: gente, achei água. Não é? Talvez Moisés quisesse fazer isso, sim ou não? Muito melhor. Mas o que é que Deus está mandando Moisés fazer? Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos. Quer dizer que além de passar na frente do povo, ele teria que entrar no meio do povo para ver quem era mais velho. E toma alguns dos anciãos, vai ter que encarar o povo mesmo. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Você viu o detalhe aqui que Deus falou para Moisés? Por que Deus não falou assim: Moisés, pega a vara que você feriu o Mar Vermelho? Por que Deus está falando para Moisés: pega a vara que você feriu o rio? Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Por que Deus falou o rio? Será que Deus se enganou? Não, Deus falou o rio de propósito. Porque quando o povo de Israel ainda morava no Egito, a primeira praga que Deus mandou Moisés operar para convencer o faraó a libertar o povo,
foi a praga de ferir o rio Nilo. Vamos comigo lá, em Êxodo capítulo 7, versículo 19. Vamos ler isso, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, passa na frente do povo. Escolhe os anciãos ali, no meio do povo. Aí pega a vara, pega aquela vara que você feriu o rio. Deus podia falar, a vara que você feriu o Mar Vermelho, era a mesma. Mas Deus falou, a vara que você feriu o rio. Quando Deus falou, a vara que você feriu o rio, o que veio imediatamente na memória de Moisés? O momento que ele pegou aquela vara, chegou nas águas do Egito, feriu a água, e a água virou sangue. E o rio Nilo virou um rio de sangue. E todas as águas do Egito se tornaram em sangue naquela hora. No mesmo instante, Moisés se lembrou do episódio, e ele não estava lembrando que com aquela vara ele abriu o Mar Vermelho em 2 colunas e o povo passou em seco. Não era isso que Deus estava lembrando para ele, não. Deus estava lembrando lá atrás ainda, lá no Egito ainda, aquele rio de sangue. As águas transformadas em sangue. Deus está trazendo na memória de Moisés o sangue. Você está entendendo isso? Esse detalhe é poderoso. Porque há uma interpretação nessa palavra, mas deixa eu continuar aqui lendo para você. Faz isso, Moisés. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E Moisés foi. Ele fez como o Senhor mandou. Então olha só, olha a coragem que ele teve que ter. Moisés teve que, no meio de toda aquela contenda, aquela discussão, aquela murmuração, todo mundo à porta ali, furioso com Moisés, ele teve que sair de cabeça erguida. Você está compreendendo? A hora que ele saiu assim na frente do povo, o pessoal, a princípio, xingou. Mas quando viu Moisés andando com dignidade, de cabeça erguida, e indo no meio do povo, ó, entrando no meio da multidão, a multidão achou que Moisés estava com medo. Mas quando Moisés começou a entrar no meio do povo, as pessoas foram parando de xingar. As pessoas foram parando de querer matá-lo, apedrejá-lo. Você está entendendo? E Moisés começou a dizer, você que é mais velho, vem comigo, vem aqui. Você que é mais velho. E você também que é mais velho, vem aqui comigo. Moisés começou a fazer isso. Moisés foi entrando no meio do povo. Todo esse povo aqui estava xingando ele. Esse povo não, né? Que vocês são uma bênção. Vocês não xingam ninguém. Mas representando aquele povo, todo o povo queria matar Moisés. Mas agora ele está no meio do povo. Esse povo que ele queria dar no pé. Esse povo que ele queria correr. Ele agora está dizendo, preciso dos anciãos, vem aqui. Você que é mais velho. E Moisés foi convocando os anciãos. Tem pouco ancião aqui em Maracanaú, né? Senhor, Moisés foi chamando os anciãos. E o povo não entendia nada. Os anciãos, os mais velhos, venham comigo. Poxa, está uma falta de velho aqui em Maracanaú? Ou morre cedo ou o pessoal não envelhece. Hã? Não que vocês estejam velhos, mas são os mais anciãos do povo, foram os que eu achei. Hã? O que aconteceu? Moisés encarou a multidão, entrou no meio do povo. Vem comigo aqui. Hã? Cadê a vara? Eu preciso do cajado. Eu preciso da vara. Deus falou para ele pegar a vara. Mas uma vara qualquer? Não. Aquela vara que você feriu o rio. Quando tudo virou sangue. Foi um horror.
Foi tenebroso. Na hora Moisés começou a pensar em sangue e não em água. Você está entendendo isso? Olha o transporte que Deus fez na mente de Moisés. Aí, aqui não tem vara, né? Aqui nós estamos sem vara. Acharam uma vara para mim? Acharam uma vara. A vara de Moisés. Aí Moisés falou para o povo: vocês querem matar a sede? Vocês estão com sede? Moisés deve ter perguntado: quem está com sede, levante a mão. Então quem tem sede, siga-me. Aí Moisés foi na frente. Pegou a vara. Puxa vida, me deram uma vassoura aqui. Mas é a única vara que eu tinha. Não é? Aí Moisés pegou a vara, chegou lá na rocha, e na frente do povo, ele pôs na rocha assim, ó. Só que a rocha se abriu para receber a vara. A rocha se abriu porque jamais uma madeira penetraria naquela rocha. Jamais. Jamais uma madeira, por mais forte que fosse, penetraria naquela rocha. A rocha se abriu para receber a madeira. E aquele foi o milagre. Moisés introduziu a vara assim, ó, diante dos olhos dos anciãos e diante dos olhos do povo. Ele introduziu a vara dentro da rocha. E quando ele tirou a vara, parecia um poço de petróleo jorrando. Começou a esguichar água. Aquele monte de água esguichando em cima do povo. O povo vendo o milagre acontecer, mas muita água esguichando no povo. Aí o povo bebeu muito, saciou a sede, mas eles batizaram aquele lugar com esses nomes que nós lemos. Quais foram os dois nomes? Massá, que quer dizer o quê? Contenda. E Meribá, que quer dizer discussão. Massá quer dizer contenda, briga. E Meribá, tentação. Olha só. Mas o povo é que foi tentado? Não. Olha o que diz a palavra. Vamos no detalhe aqui da palavra, amados. E chamou, estou lendo o versículo 7, tá? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Não foi o povo tentado ali. Eles é que tentaram o Senhor. E qual foi a tentação que eles fizeram ao Senhor? O final do versículo diz: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só. Essa foi a tentação. Deus não estava provando o povo ou tentando o povo. Era o povo que estava tentando a Deus. E qual é a tentação a Deus? Duvidar que Deus está no meio do povo. Você está entendendo isso? Então olha só, hoje aqui, neste lugar, está o Senhor no nosso meio ou não? Está, então vamos aplaudir o Senhor. Nós não temos dúvida nenhuma que Ele está. Nós não estamos contendendo, brigando. Contenda poderia ter se eu dissesse: vou orar para todo mundo que tem dor e a dor vai sumir de todo mundo. Contenda poderia ter se eu orasse e todo mundo voltava para o lugar reclamando: está doendo do mesmo jeito, viu, pastor? Não adiantou nada. Sim, iria haver contenda, e com razão. Deus não está nesse lugar, não é? Mas aqui não há dúvida nenhuma. Todos que tinham dores e doenças foram curados para a honra e glória de Jesus. E diante dos nossos olhos, o que prova que Deus está no meio deste povo. Deus está aqui presente. Tentar a Deus é achar que Deus não está presente. Sabia que quando você murmura, reclama, contende, dizendo: Deus me abandonou, você está tentando Deus?
Eu estou orando e parece que Deus não responde. Sabia que você está tentando Deus? Sabia que você está caindo neste pecado aqui, ó? Este pecado de Meribá? Isso é tentar o Senhor. Veja só. Se nós tivéssemos orado e ninguém tivesse sido curado, aí o povo poderia contender comigo. Vamos dar uma surra nesse paulista. Falou que Deus ia operar e ninguém foi curado. Vamos bater nele. Vamos dar uma surra nele. Não vou apanhar em Maracanã. Não vou apanhar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio do meu povo. O Senhor sempre está presente. Ele nunca te deixará. E agora Ele habita dentro de nós. Quando você pensa que está sozinho, você não está. Você precisa guardar a palavra do Senhor, porque Jesus disse o seguinte: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Se você guarda a palavra de Deus, começa a guardar os teus lábios de murmurar, reclamar, blasfemar, contender, discutir. Passa a crer e a viver pela fé. Passa a viver a palavra. Você nunca estará sozinho, sozinha. Olha só. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Ora, o Senhor sempre vai estar no meio de você. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas dentro de você. É impossível você ficar sozinho. É impossível você ser abandonado, abandonada. Ainda que você abandone a Deus, nem assim você vai ficar sozinho, sozinha. E digo mais, hein? Desde aquele tempo em que você nem lembrava que Deus existia, nem naquele tempo que você ia atrás de ídolos mudos e cegos, nem naquele tempo que você ia atrás de espíritos e entidades, nem naquele tempo em que você ia atrás de baile, forró e um monte de coisa, e nem se lembrava de que Deus existia, nem naquele tempo Ele te deixava. O Senhor está dizendo assim para você: ainda que você não me buscasse, eu sempre te busquei. E agora que eu te achei, eu quero que você me ache. Tentar a Deus e achar que Deus não está presente. Isso é uma contenda entre irmãos, uma contenda com o próprio Deus. Agora vamos ver o significado desse episódio que aconteceu lá em Massá, lá em Meribá. Vamos entender esse episódio. Amados, quem que o povo estava seguindo naquele deserto? Moisés. Mas Moisés era só um homem, um ser humano como eu e você, com as mesmas dificuldades, inquietações, ansiedades, cobranças, dificuldades, desânimos, cansaços. Moisés era uma pessoa como nós. Ele também se cansava, mas tinha que segurar firme ali. Mas naquele momento que todos contenderam com ele e queriam apedrejá-lo, e ele sentiu que ia ser apedrejado, ele se escondeu, não é? Ele se escondeu. Quando ele clamou ao Senhor, qual é a primeira coisa que Deus disse para ele? Vai, passa na frente do povo, passa diante do povo. Moisés foi e encarou. Você está compreendendo isso? Hoje aqui eu vou fazer um convite. Eu vou fazer um convite em nome do Senhor, um convite ordenado por Deus, para você sair de onde você está, passar diante do povo e encontrar a água viva que é Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou fazer esse convite. Aí você vai decidir se quer sair pelo fundo escondidinho, correndo, e continuar com a tua vida do mesmo jeito, seca, sem nada acontecer, ou se você vai obedecer à voz de Deus. Se você vai passar diante do povo sem medo nenhum, encarando a multidão. Você sabe que tem gente que deixa de entregar a vida para Jesus porque tem vergonha de vir na frente? Tem medo de vir na frente? Moisés estava com medo de passar diante do povo. Mas a hora que ele passou, o milagre começou a acontecer.
Ainda que a tua vida esteja no deserto, preste atenção nisso. Ainda que você esteja com a tua vida seca, muito seca, a tua língua grudando no céu da boca, ainda que a tua garganta esteja cheia de pó, ainda que a tua alma esteja no estio total, se hoje você passar diante do povo, saindo do teu lugar, para receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o milagre vai começar a acontecer na tua vida e você nunca mais será a mesma pessoa. As bênçãos irão jorrar diante dos teus olhos. Você vai ver, as bênçãos irão fluir de dentro de você. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ventre, disse Jesus. Agora, Moisés passou a viver o milagre quando encarou a multidão, quando entrou no meio do povo. Além de você passar diante do povo para receber Jesus como único Salvador, você vai ter que entrar na comunhão no meio desses irmãos aqui. Isso significa que você não pode ir e voltar sempre como visita ou como estranho. Você tem que começar a fazer que nem Moisés. Entrar no meio do povo, começar a conhecer as pessoas. Se eu estou aqui no meio do povo, eu fico conhecendo todo mundo, é verdade ou não é? Se você só passa na frente das pessoas, você não vê o detalhe, você não vê os olhos de ninguém. Quando você entra no meio do povo, você começa a conhecer as pessoas, a sentir as pessoas. Ou seja, Deus não quer você só de visita na igreja. Deus quer que você faça parte do seu povo especial. Que você esteja na bênção com esse povo especial. Agora vamos ver a interpretação poderosa do milagre que Moisés operou. Quando Moisés pegou aquela vara e foi ferir a rocha, ele estava só pensando em sangue, não estava pensando em água. Ele queria água, mas Deus falou para ele, por último, pega aquela vara que você feriu o rio. Na mente de Moisés, a última imagem era sangue. Você entende isso? Ou seja, Deus está querendo que ele fira a rocha e pense em sangue. Pense em sangue, Moisés. Tira a rocha com aquela vara que você feriu o rio. Em outras palavras, tira a rocha e pense em sangue. Mas não é sangue que ele quer. Ele quer água. Mas ele não vai ter água se ele não pensar no sangue. E olha só o que diz a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos até lá. No livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vamos ler o versículo 4. Olha só. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Se você ver o título desse capítulo 32 de Deuteronômio, você vai ler aí, último cântico de Moisés. Quem está falando isso é Moisés. Olha o entendimento que Moisés teve. Olha como a mente de Moisés se abriu. Deus é a rocha cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então Moisés foi compreender isso depois. A rocha que ele vai ferir é o Senhor. É o Deus justo, reto, perfeito, que tem a obra perfeita. Ele vai ferir ali com a sua vara, mas jamais a vara poderia penetrar naquela rocha. A rocha se abriu para receber. Se Deus é a rocha, se o Senhor é a rocha, então vamos imaginar Jesus aqui na terra. Ele é a rocha. Você acha que ele, Jesus, sendo a rocha, poderia ser preso? Sim ou não? De jeito nenhum. Ele poderia ser ferido, ser machucado, ser torturado? Não. Ele poderia ser crucificado? Não. O que foi que ele permitiu? Que a sua carne se abrisse. Ele é a rocha. Ele se abriu para receber a ferida. É isso que a palavra está te mostrando. Você quer água viva. Você quer vida de verdade.
Você quer matar a sede da tua alma. Nesse momento você está pensando em água. Mas a mesma lição que Deus deu para Moisés, Ele está dando para nós agora. Você quer água, mas tem que pensar no sangue. Você tem que pensar naquelas feridas que Ele sofreu na cruz do Calvário. Ele é a nossa rocha. E veja um detalhe poderoso que aconteceu quando da crucificação do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ver ali Jesus morrendo, a rocha ferida. Olha o que diz João 19, versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A rocha tem se aberto para as feridas, voluntariamente. Quando Pedro pegou a espada e quis defender Jesus e acabou cortando a orelha do soldado Malco, Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Você acha que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha só. Jesus Cristo jamais seria preso se não deixasse. Jamais seria crucificado se não permitisse. Jamais a sua carne seria aberta pelos cravos e pela lança se ele não tivesse concordado. Assim como a vara de Moisés não tinha força para entrar na rocha, mas feriu a rocha e entrou. E quando ele tirou a vara, jorrou água e matou a sede do povo. E Moisés naquela hora estava pensando em sangue. Assim está acontecendo com o Senhor, a nossa rocha. Ele foi morto. Todo o seu sangue verteu, a rocha verteu sangue. Mas quando o soldado romano enfia a lança no seu lado, sai sangue e depois água. A água da vida. Se você quer matar a tua sede, a sede da tua alma, você tem que pensar na rocha. A rocha é Deus. Você tem que pensar nas feridas que a rocha sofreu. Mas você tem que chegar nessa rocha querendo beber água, mas tem que ver o sangue. Como Moisés. Moisés estava com esse quadro na memória. Foi com essa vara que eu feri o rio. Agora não é hora de pensar que com esta vara eu abri o mar vermelho. Não, agora não é a hora do prodígio. Agora é a hora de eu lembrar que com esta vara eu feri o rio e as águas se transformaram em sangue. Você está entendendo? Essa é a hora. Se você quer matar a sede da tua alma, você tem que pensar no sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Ele é a tua rocha eterna. Ele é o teu único Salvador. E do seu corpo saiu sangue e água, para provar que Ele é a rocha que mata a nossa sede. Eu antes tinha muita sede. Tinha sede e não sabia do que era. Eu achava que talvez fosse sede de diversão. Aí procurava diversão, mas não matava a sede. Eu achava que seria sede de um passeio. Aí ia passear e não matava a sede. Eu achava que seria sede de uma viagem, mas eu ia viajar e não matava a minha sede. Eu achava que era sede de prazer. Aí eu ia me dar ao prazer, mas voltava sedento, não matava a minha sede. Eu achava que era sede de me divertir com os amigos, jogar bola, contar piada, jogar outras coisas, dominó, baralho, sinuca, pebolim. Eu achava que podia ser sede de outras companhias para a gente ficar brincando, se divertindo. Mas quando eu voltava, a sede continuava. E eu tinha aquela sede. As pessoas têm sede, uma sede da alma, que nem um grande amor pode preencher. Às vezes a pessoa pensa que o motivo dela estar infeliz é porque ela está sozinha. Ah, é porque eu não tenho um grande amor. É porque eu não tenho uma pessoa amada do meu lado. É por isso que eu estou sedento. É por isso que eu estou infeliz. Pois bem, se apaixone. Arrume a pessoa amada.
e você vai continuar com sede. Porque esta sede, só Jesus pode saciar. Ele falou para a mulher samaritana, era meio-dia, ele estava suado. Ele falou: mulher, me dá de beber desse poço. A mulher falou: como é que o senhor fala comigo sendo eu mulher e samaritana? Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E a mulher disse: mas o poço é fundo e o senhor não tem com que tirar. Como que vai tirar água para me dar? Jesus disse para aquela mulher e diz para você também: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará dentro da pessoa uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Se você quer saciar a tua sede, você tem que chegar em Jesus, a rocha que foi ferida e verteu água. Mas para beber esta água, você tem que pensar no sangue, que ele foi ferido na cruz do Calvário e deu todo o seu sangue até que saísse água. Ou seja, se você quer matar a tua sede, saciar a tua alma sedenta, se você quer beber desta água pura, poderosa, cristalina, que inclusive vai despertar uma fonte de água viva dentro de você, a partir de hoje você mesmo vai jorrar esta fonte. Se você quer esta água, você precisa receber Jesus Cristo, Filho de Deus, e só Jesus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, porque não existe outro, e nem existe outra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Suficiente, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais ninguém. Jesus é suficiente. Exclusivo. Você tem que dar exclusividade para Jesus. Não pode ter mais ninguém. Mesmo porque o Pai não aceita outra pessoa. O Pai não aceita. Jesus é exclusivo. Para entrar na presença do Pai, só através de Jesus. Qualquer outro ingresso é falso. Qualquer outro condutor é falso. Qualquer outro motorista é falso. Qualquer outro guia é falso. Jesus é exclusivo. Você só entra lá se lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí você entra. E eterno Salvador, porque desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. E por toda a eternidade vou continuar salvo. Quando eu e você, daqui 5 bilhões de anos, estivermos andando, passeando por aquelas ruas de ouro, andando na praça que tem a árvore da vida, e o rio da água da vida, claro como cristal, quando daqui a bilhões de anos, nós estivermos andando naquele lugar maravilhoso, nós vamos continuar dizendo: glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso eterno Salvador. Por toda a eternidade, Ele vai continuar sendo o nosso Salvador. Por isso que você precisa recebê-lo agora. E vai matar a tua sede. Vai ser já. Vai ser já. Vai ser maravilhoso. Não entre em contenda com Deus. Massá, não. Meribá, não. Meribá, não. Será que Deus está aqui? Será que é Deus que está mandando eu entregar a vida para Jesus? Meribá, não. Verdadeiramente Deus está aqui no nosso meio. É Ele que está falando com você. É Ele que está te chamando. E o que Deus está te falando? Passa diante do povo. Você vai passar diante do povo. Você vai vir aqui na frente. E aqui você vai começar a viver um milagre. Aqui você vai ver jorrar a água viva. Mas primeiro você vai lembrar do sangue. Do sangue que Ele verteu na cruz. Ele verteu esse sangue para te salvar. Para te comprar. Ele já pagou o preço. Você só precisa entregar tua vida para Jesus.
Ele tem o direito, porque ele já comprou, ele já pagou, já está pago. Você só precisa cumprir o trato e entregar tua vida para Jesus, entregar aquilo que é dele. Ou seja, entregar a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, todo o teu ser. Então eu pergunto aqui em Maracanaú, Ceará, eu pergunto, quem hoje, ouvindo esta palavra, está sedento, sedenta, quem hoje quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Isso. Oh, glória. Olha quantas vidas. Agora você vai passar diante do povo. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. E todo o povo está vendo e aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Pede licença para a multidão. Passa diante do povo e vem aqui para frente, vem para cá. Tem água viva para você. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Chega mais perto de mim. Oh, glória! Deixa eu dizer uma outra coisa. Tem mais pessoas para vir, eu sei, e elas vão vir. Tem mais para vir e elas vão vir? Porque elas vão aproveitar também que outras pessoas virão. Quem virá agora? Olha só. Quando o povo, pensa bem, quando o povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão, viu Deus operar as 10 pragas no Egito e livrar o povo de todas as pragas. Nenhuma praga veio sobre o povo de Israel, só sobre os egípcios. O povo viu que Deus tem condição de guardar e proteger. Quando aquele povo passou pelas águas do Mar Vermelho, quando viu as águas de Mara, que eram amargas, se tornarem doces, este povo, num determinado momento, perdeu a fé e contendeu com Deus. E ali tentaram o Senhor. Deus não está no nosso meio. Sabe aquela vez que você falou, Deus não está mais comigo? Você contendeu com Deus, você tentou o Senhor. Eu quero incluir você nesta oração, porque todos nós somos assim. Não pense que eu sou diferente de você. Chega um momento em que a gente perde a fé ou a fé enfraquece. Mas eu estou te chamando aqui para a rocha viva que é o Senhor Jesus. Para você colocar a tua vida sobre a rocha. Você que andou duvidando, andou achando que Deus tinha te esquecido, te abandonado. Você que está sem igreja e você que se afastou, todos vocês. Saiam dos seus lugares. Venham aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui. Não para Meribá, não para amassar. Vem aqui para a rocha viva que é Jesus Cristo. Vem para cá. Você que está afastado sem igreja, você que está desviado, desviada, o Espírito Santo está te chamando. Vem para cá. Vem para cá. E tem mais gente que o Espírito Santo está chamando. Você quer viver o milagre? Você que está desviado, desviada, afastado, afastada, quer viver o milagre? Passa diante do povo, diz o Senhor. Quando Moisés se escondeu e quis fugir, ele estava pensando em desviar. Mas Deus falou, desviar não, passa diante do povo. Em nome de Jesus, saia do teu lugar, passe diante do povo e venha aqui para frente, porque hoje vai começar um novo tempo na tua vida. Vem para cá, vem. Vem, o Espírito Santo está te chamando. Vem para cá. Vai chegando. Vem, minha irmã, vem. Vem, meu irmão, vem. Isso, vem, pede licença e vem. Não fica com vergonha, não. Se você fica com vergonha, você perde a bênção. Vem para cá. Ô, glória. Eu vou orar com vocês. Sinto que tem mais gente precisando vir aqui na frente. Aproveite enquanto é tempo e venha. Venha. Oh, glória. Isso. Aproveite enquanto é tempo e venha. Isso, vem. Vamos aplaudir mais o Senhor. Eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, tanto dentro do nosso país como fora do nosso país pela internet. Você que quer entregar tua vida para Jesus, você que quer beber esta água viva,
Você tem que pensar na rocha ferida e no sangue que Jesus verteu. Quando você vê o sangue na tua memória, aí você toma posse da água viva que é Jesus Cristo. Você que está ouvindo à distância e quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, como nós estamos nos ajoelhando aqui, na Paz e Vida de Maracanaú, Ceará, Brasil. Se ajoelha. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore aqui conosco. Assim como nós vamos orar agora em Maracanaú, Ceará, ore também. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, meu Deus bendito, eu ouvi a tua palavra e eis-me aqui, passei diante do povo e me ajoelhei diante da rocha e estou pedindo pelas feridas que o Senhor sofreu, que a água viva jorre sobre mim para saciar a minha sede e também perdoar os meus pecados. Pai querido, meu Deus amado, confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu declaro aqui na terra que só o Senhor Jesus, só Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.